Então, ok. Sejam todos muito bem-vindos ao nosso 12º encontro na comunidade Dias Melhores. Meu nome é Elton Júnior, você já me conhece, né? Já está aqui comigo há um tempinho. E aqui na Dias Melhores a gente fala basicamente de desenvolvimento pessoal e emocional, correto? E hoje nós temos um assunto extremamente especial. A gente está falando de maturidade, a gente está dando continuidade aí a uma sequência em que eu estou falando sobre maturidade. Semana passada a gente trabalhou ali uma introdução sobre o que seria maturidade e hoje nós vamos dar continuidade a isto, tá bom? A esse processo de maturidade, certo? Eu vou só tirar o meu fone. Oi. E aí fica raspando na minha barba e fica fazendo uns chiados de microfone, né? Então, se vocês forem falar alguma coisa, mandem no chat aqui para poder eu ler. Bom, então olha só, já vou compartilhar minha tela com você. Ok. Para poder falarmos de... Cadê meu slide? Aqui. Para poder falarmos de regulação emocional. Tá bom? E aí, eu vou falar aqui de regulação emocional, que é um dos caminhos para a maturidade. Então, semana passada, a gente estava falando um pouquinho sobre maturidade, e eu trouxe aqui alguns pontos do que seria a maturidade. Né? Lembrando ali da minha resposta, né? Essa é uma proposta de encontro pautada nas respostas que eu dei lá na caixinha, né? E eu falei, maturidade não tem a ver com idade, maturidade não tem a ver com experiência, maturidade não vem com exemplos dos outros, e eu falei sobre maturidade ser uma resposta proporcional a uma situação vivida. Né? Então, foi isso que eu falei no nosso 11º encontro, certo? Sobre aqui da comunidade, né? A gente está falando sobre maturidade, e aí eu continuo a resposta na caixinha dizendo assim, para uma pessoa atingir uma resposta proporcional, ela precisa saber regular bem as suas emoções, ter habilidades sociais e ter valores que possam guiá-la por suas escolhas. Sem esses 3 aspectos, é impossível uma pessoa ser madura. Então, questione-se, eu consigo regular bem as minhas emoções? Eu tenho habilidades sociais? Eu tenho valores que guiam a minha conduta? Então, são 3 perguntas. E hoje a gente vai responder a primeira delas, que é a seguinte. Eu consigo regular bem as minhas emoções? Então, hoje nós vamos falar sobre regulação emocional. E eu vou trazer aqui uma atividade no final desse encontro de hoje sobre regulação emocional. Tá certo? Vocês estão me ouvindo bem? Tá tudo certinho com o áudio, né? Tudo ok, né? Certo. Então, let's go. Então, regulação emocional é importante? Então, todos nós vivenciamos emoções de vários tipos. Né? A gente tenta lidar com elas de maneira, às vezes, muito eficazes, né? Às vezes, de maneira pouco eficaz. Então, o problema, por exemplo, não é sentir ansiedade, e sim a nossa capacidade de reconhecer essa ansiedade, aceitar a ansiedade e usar essa ansiedade quando é possível e continuar a funcionar apesar da ansiedade. Né? Então, sempre eu falo isso. Né? A galera me pergunta muito nas caixinhas, Otton, né? Eu quero me livrar dessa ansiedade, eu quero controlar a ansiedade, quero me curar da ansiedade. Né? Então, o que significa isso? Significa que eu nunca mais vou sentir,
esse negócio e tudo mais. E eu sempre respondo, não tem a ver com não sentir, né? Mas tem a ver com quando sentir você conseguir se relacionar bem com ela. Aí, com todas as nossas emoções, nós precisamos nos relacionar com essas emoções de uma maneira em que a gente consiga funcionar apesar dessas emoções. Né? Só que o que acontece durante as nossas experiências, durante a nossa vida, e principalmente ali, primeira infância, segunda infância, nós vamos adquirindo certas respostas emocionais e a gente vai levando essas respostas padrões, né, às nossas situações de emoções, que muitas vezes fazem a gente ter algum certo tipo de prejuízo com a gente mesmo, acerca de como a gente se olha, né, acerca de como a gente olha as pessoas, acerca de como a gente olha a vida. Né? Então a gente tem que ter um pouquinho de cuidado, né, quando a gente está falando de regulação emocional, por conta justamente desses movimentos. Então, o problema não é sentir uma emoção, o problema não é você sentir-se triste, o problema não é você sentir-se frustrado, o problema não é você sentir-se desanimado, o problema não é você sentir-se sozinho, rejeitado, desamparado. Esse não é o problema, não é, Otto, mas parece que esse é o problema da minha vida, me sentir sozinho. É um vazio que habita o tempo todo dentro de mim. O tempo todo dentro do meu peito eu tenho uma sensação de vazio, de estar só, de me sentir só. Né? Como é que tu disse que o problema não é este? Como é que tu disse que o problema não é o sentimento? Não é esse vazio que habita no meu peito constantemente? Então, qual é o problema? Né? O problema está quando a gente não consegue aceitar, reconhecer e usar esse vazio que está dentro do peito, né? E a despeito dele, apesar dele, a gente continuar a funcionar, né? De continuar a dar respostas, de dizer sim, né, à vida, apesar de tudo. Então, esse é um movimento totalmente exigente, e eu sei disso. É o movimento mais exigente de todos. O ser humano conseguir dizer sim à vida, a despeito, apesar de todo sofrimento. Seja um sofrimento concreto e real, como uma guerra, né? Seja um sofrimento concreto também, real também, mas interno, que é um afeto. Então, um dos maiores desafios do ser humano é isso, é dizer sim, apesar de todo e qualquer sofrimento. O Viktor Frankl, né, que eu gosto muito de citá-lo aqui, ele tem esse tipo de frase que é isso, é sim à vida, né, apesar de toda e qualquer circunstância. E o próprio Frankl, ele faz uma paráfrase do Nietzsche, né? O Nietzsche, ele tem uma frase que ele diz assim, né, quem tem um porquê viver consegue suportar quase todo como viver. Isso faz parte da teoria do Frankl. O Frankl, ele vai dizer que quem tem um sentido para a sua vida consegue viver a despeito de todo como viver. Então, o Frankl está falando, qual é o remédio para o vazio no teu peito? Sentido da vida. A descoberta de sentido da vida. Qual é o remédio para tua ansiedade? É não sentir ansiedade? Não. É você descobrir um sentido para a tua vida. Hoje eu estou falando de sentido da vida? Ainda não. Nós falaremos algum dia? Falaremos, com certeza, sobre o sentido da vida. Né? Mas quando a gente fala de emoção, principalmente essa emoção que parece ser uma chave hermenêutica para a nossa vida, então a descoberta de sentido ela é fundamental. Então é possível você dizer sim, é possível eu dizer sim à vida a despeito de toda emoção, de todo sentimento que muitas vezes parece ser central, né, parece ser uma chave central e fundamental para a nossa própria vida, inclusive para a descoberta do significado da nossa própria vida. Então, se eu sofro com vazio, se eu sofro com solidão, então eu atribuo significado na minha vida
ao preenchimento desse vazio, ao preenchimento dessa solidão. E muitas vezes o caminho não é isso. Né? Então, o verdadeiro problema não é o ser humano sentir emoção. Sem emoções, né, nossas vidas não teriam significado, textura, riqueza, contentamento e conexão com outras pessoas. Em outras situações, em outras ocasiões, eu já citei aqui para vocês, estou compartilhando a tela, então vamos lá. Deixa eu interromper aqui a apresentação. E tem um filme chamado Millennium. Isso. Não, não é esse. Millennium. Ai, cara, me esqueci o nome do filme, não é Millennium. Enfim. Não. Esse Millennium aqui também é massa, ó, já assisti, bom demais. Mas não é esse. Enfim, eu vou lembrar o nome do filme aqui. Quando eu lembrar, eu digo. Que diz justamente, né, o roteiro é justamente esse. Né? Então, eles estão numa terceira guerra mundial, né? Na verdade, é pós-terceira guerra mundial, e o roteiro do filme diz justamente isso. Né? Então, eles foram lá e foram estudar qual é a causa da guerra, o que causou a terceira guerra mundial. Né? E aí, nessa terceira guerra mundial, com o avanço da tecnologia, com o avanço de muita coisa, então o que acontece? Quase a raça humana é extinta. Né? Então, se na Segunda Guerra a gente teve as bombas em Hiroshima e Nagasaki, então agora, tiveram lá várias bombas e tudo mais, que quase provocaram a extinção da raça humana. Só pararam porque, né, tinha essa ameaça. Cara, se a gente continuar nessa guerra aqui, né, o que acontece? A raça humana vai ser extinta. E eles decidiram, então, cessar a guerra, entraram ali no acordo de paz e tudo mais, e eles foram investigar. E qual era a investigação? O que causa as guerras? Então, se a gente encontrar a causa das guerras, então nós vamos criar um remédio para isso. Vamos prevenir a causa da guerra. E o que eles descobrem? Que a causa da guerra é a emoção. Então, segundo os estudiosos do filme, então eles foram investigar todas as guerras mundiais, todos os processos de guerra. Eles verificaram que o que gerava a guerra? A passionalidade humana. Então, a paixão humana acabava ali gerando a guerra. Então, eles começam a criar um remédio para mitigar, para retirar, para diminuir, para zerar a resposta passional humana, ou seja, para zerar essa resposta emocional, emotiva, afetiva humana. E aí eles criam lá o remedinho, criam a medicação e jogam na galera. Vamos lá, pá, e passam a ter controle disso. E aí todo dia, salvo engano, se não me falha a memória, de manhã e de noite eles tomavam a medicação, ou todo dia de manhã eles tomavam a medicação. Até que o ator principal lá, a falha do roteiro é essa, né? Até que o ator principal tá lá um dia de manhã e parece que termina, né, a medicação dele, ele não toma, então ele passa um dia sem tomar a medicação e ele tem uma resposta de emoção. Ele começa a vivenciar aquilo assim de uma maneira que ele fica, meu Deus, o que é isso que está acontecendo comigo? Ele começa a vivenciar aquilo, começa a ter resposta de emoção e a vida começa a ter muito mais graça, muito mais sabor. Ele começa a ficar animado, excitado com aquilo, e ele começa cada vez menos a tomar a medicação, e aí, enfim, eles criam uma rebelião lá e tudo mais.
Mas o interessante desse filme também é que eles suprimem toda forma que possa manifestar uma paixão humana, inclusive a arte, música. Então, todas as expressões artísticas que pudessem suprimir, que pudessem, na verdade, incentivar uma reação, uma resposta emocional, eles acabam suprimindo, eles acabam retirando, né, controlando para poder tentar evitar ao máximo qualquer resposta passional humana. Né, eles acabam fazendo isso. E aí, o que acontece? Eles têm a resposta emocional, tem um grupo de pessoas que têm respostas emocionais, que se recusam a tomar a medicação, são os rebeldes, eles fazem um movimento lá e tudo mais, né? E aí, se você assistir ao filme, quando eu lembrar o nome, né, você aí vai ver o desenrolar do filme. Certo? Então, a vida humana... E... Certo. Então, a vida humana, ela é carregada... Cadê aqui o... Então, a vida humana, ela é carregada com emoções, e sem emoções, a vida humana, ela perde essa textura, né? Ela perde esse sabor, ela vai perdendo tudo isso. Tá bom? Então, sem emoções, as nossas vidas, elas não sei se não teriam significado, elas teriam até significado, mas o significado seria empobrecido, né? Então, as emoções nos lembram de nossas necessidades, de nossas frustrações, de nossos direitos, e nos levam a fazer, inclusive, mudanças, né? Fugir de situações difíceis, ou saber quando estamos satisfeitos. Né? Então, quantas vezes eu mesmo já não mudei por conta de determinadas emoções que eu senti. Né? Então, a regulação emocional ela é importante porque a gente considera as emoções como um conjunto de processos, né, dos quais nenhum é por si só é suficiente para denominar uma experiência como emoção. Então, algumas pessoas tentam conceituar a emoção. Né? Então, emoção é uma resposta psicofisiológica de curta duração, né, que surge em resposta a uma situação do ambiente. Né? Então, esse é um tipo de resposta clássica para o que seria emoção. E aí, quando a gente vai analisar a emoção, esse é o fenômeno da emoção, então a gente tem um conjunto de processos. Por exemplo, ao se ter a emoção entre aspas, ansiedade, né, você reconhece que está preocupado com o fato de que não vai conseguir concluir um trabalho a tempo. Então, dentro da emoção ansiedade, dentro dessa resposta de humor e ansiedade, nesse exemplo aqui, então você faz uma avaliação, né? Vou pegar aqui a canetinha. Então você faz uma avaliação. Então você avalia, você começa a ficar preocupado, né? Volte lá no encontro da aula de preocupação, né? Poxa, eu estou fazendo uma avaliação, estou preocupado com o fato de que e se eu não conseguir concluir esse trabalho a tempo? Aí o que acontece? O ritmo cardíaco acelera, ou seja, você tem uma sensação. Aí você começa a se concentrar em sua competência. Isso é uma intencionalidade. Você começa a se questionar: sou competente, não sou competente? Sou capaz, não sou capaz? Você tem sentimentos terríveis em relação à própria vida. Sentimento: cara, se eu não concluir esse trabalho, quer dizer que eu sou incapaz, o coração está acelerado e eu começo a pensar: bicho, eu não vou dar certo na vida, eu não vou dar conta de viver, né? Como é que vai ser o meu futuro? Torna-se fisicamente agitado, inquieto. Você começa ali, está tentando fazer um trabalho, você começa a acelerar a perna, né? Você começa a coçar os olhos, você começa a coçar a cabeça, você começa a levantar e sentar, você não consegue se concentrar, alteração no comportamento motor. E pode muito bem dizer, né, em casa, que está num dia ruim, ou você pode descontar quando chegar em casa
no dia ruim, que interfere na relação interpessoal. Então, a emoção, vocês percebem que é um conjunto de processos. Né? Então, quando a gente sente raiva, ansiedade, tristeza, solidão, então tem um conjunto de processos envolvendo essa resposta emocional. Né? Então, desde essa avaliação aqui, desde a sensação, desde a intencionalidade, sentimento, comportamento motor, relação interpessoal. Então, esse conjunto de processos, quando a gente vai analisar fenomenologicamente uma emoção, então a gente tem esse conjunto de processos envolvido. Então, muitas vezes, emoção não é só alegria, né? A emoção é felicidade, emoção é isso daqui. Ok, né? A gente está nomeando uma emoção, é importante. Mas por trás dessa nomeação, então, a gente tem um conjunto de processos. E a partir do entendimento, da percepção desse conjunto de processos, é que a gente vai começar a entender ali a regulação emocional. Então, o que é desregulação emocional para poder a gente falar de regulação emocional? Desregulação emocional é o quê? Definimos desregulação emocional como a dificuldade ou falta de habilidade, inabilidade de lidar com as experiências ou processar as emoções. A desregulação emocional pode se manifestar tanto como intensificação excessiva, quanto como desativação excessiva das emoções. Então, olha lá. Desregulação emocional, então, é a dificuldade. Tá? Então, a pessoa ela apresenta uma dificuldade ou ela não tem habilidade nenhuma de lidar com as experiências, né, que lhe causam, logicamente, respostas emocionais. Ou de processar as emoções. Então, quando eu sinto uma emoção, eu tenho dificuldade de processar, tenho dificuldade de entender. É muito comum no consultório a gente ouvir a pessoa dizendo assim, pergunta assim, o que é que tu tá sentindo? Ela fala assim, eu não sei o que eu tô sentindo. Né? Eu sinto um negócio assim, assado, eu não sei nem o que é. Né? Ou seja, tem uma dificuldade ali em processar aquilo que está acontecendo. Né? Então, isso a gente pode nomear como desregulação emocional. E a desregulação emocional, muitas pessoas pensam que é só o que? A intensificação excessiva. Né? Então, eu sinto muita raiva, então eu tenho desregulação emocional. Se eu não sinto raiva nenhuma, tá ok. Só que a desativação excessiva das emoções, ela também é caracterizada de desregulação emocional. É aquela pessoa que pode perder um ente querido e ela não sente nada. Não sente nada. Ok, bola para frente e tal, vamos embora. Sentiu alguma coisa? Cara, não senti nada. Então, a desregulação emocional, ela tanto está para uma alta intensificação, quanto para uma alta desativação das emoções. Intensificação excessiva, o que seria isso? Então, intensificação excessiva das emoções inclui qualquer aumento de intensidade de uma emoção que seja sentida pelo indivíduo como indesejável, indesejada, intrusiva, opressora ou problemática. Né? Então, qualquer aumento na intensidade de uma emoção que seja sentida por uma pessoa como eu não desejo essa emoção é intrusiva, ela me oprime, ela é problemática para mim. Então, quando tem uma intensificação excessiva desse tipo de emoção, então a gente tem uma desregulação emocional. Então, se a pessoa ela percebe quando ela sente raiva, se aquilo ali é intrusiva, se aquela raiva é indesejada, se aquela raiva oprime aquela pessoa, se aquela raiva gera problema para essa pessoa, né? Então a gente tem uma desregulação emocional. A intensificação de emoções que resultem em pânico, por exemplo, né? Então ansiedade é característica, né? Pânico, terror, que resulta em trauma, temor, senso de urgência, né? De forma que o indivíduo se sinta sobrecarregado e com dificuldade de tolerar tais emoções, encaixa-se nesse critério de intensificação excessiva. Né? Então, eu tenho medo, eu tenho pânico de sentir medo. Eu me senti sozinho várias vezes durante a minha vida e hoje, quando eu me sinto só, eu sinto um trauma, tá traumatizado.
Quando eu me sinto preocupado, eu tenho esse senso de urgência. Então, se a pessoa, se o indivíduo se sentir sobrecarregado, né, ou com dificuldade de tolerar uma determinada emoção, então a gente tem essa caracterização de uma intensificação excessiva. A desativação excessiva, pelo contrário, né, inclui experiências dissociativas. Né? O que é dissociado? É separação, né? Associação, separação. Então, experiências dissociativas como despersonalização, desrealização, cisão ou entorpecimento emocional em situações nas quais normalmente se esperaria que as emoções fossem sentidas em alguma intensidade ou magnitude. Né? Então, aqui, despersonalização, a pessoa se sente fora do corpo, desrealização, ela se sente fora do tempo-espaço, cisão é realmente um rompimento total, né? Então, anulação total, né? Ou esse entorpecimento, que é justamente minha avó chamaria isso daqui de dormente, né? Meu filho está dormente, ou seja, tu não sente, não está sentindo nada, né? Então, essas características aqui dizem acerca da desativação excessiva, né? Quando se esperaria que existisse alguma emoção ali. Eu já citei outras vezes, acho que foi aqui na comunidade, né, de pessoas que sofrem muito com desrealização, né? Eu já atendi uma jovem que sofre com desrealização, né? Quando ela está fazendo sexo, né? Quando ela está transando com o marido, né? Então, toda vez em situações que ela está ali transando com o marido, então ela vai lá e sofre desrealização. Por quê? Histórico de abuso, né? Então, ela sai do corpo, né? Então, a gente tem a desativação excessiva. Por exemplo, ao confrontar uma situação de perigo de vida, uma mulher reage com entorpecimento emocional e relata ter se sentido como se tivesse em uma outra dimensão de tempo e espaço, observando que parecia ser um filme. Essa desativação emocional, caracterizada por desrealização, é vista como uma reação atípica a um evento traumático. A desativação excessiva de emoções impede o processamento emocional e faz parte de um estilo de enfrentamento caracterizado por esquiva. Né? Então, ao desativar excessivamente a emoção, então é como se realmente a pessoa ali, o mecanismo de defesa estivesse se esquivando daquela situação por ser muito grave, por ser muito estressante, ok. Então, a desregulação emocional tem esses dois aspectos. A pessoa vai sentir demais, ou ela vai ter mecanismos que vai fazer ela anular uma resposta emocional que poderia acontecer, que seria esperado que acontecesse. Regulação emocional. Regulação emocional pode incluir qualquer estratégia de enfrentamento, seja ela problemática ou adaptativa, que a pessoa usa ao confrontar a intensidade emocional desejada. É importante reconhecer que a regulação emocional é como um termostato homeostático, capaz de regular as emoções e mantê-las em nível controlável, para que se possa lidar com elas. Né? Então, o que é regulação emocional? É como se fosse um termômetro de regulação interna, né? Esse termostato homeostático. Né? Então, é como se ela fosse ali um termômetro de regulação interna. Opa, a temperatura está subindo muito, então o que eu faço para abaixar essa temperatura aqui? Né? Opa, a temperatura está caindo muito, o que eu faço para subir aqui um pouquinho essa temperatura? Né? Então, esse termostato que vai equilibrando ali. Ah, meu humor está subindo muito, o que eu faço para dar uma segurada no humor? Ou meu humor está rebaixando muito, né? Então, o que eu faço para levantar o meu humor? Então, regulação emocional é basicamente isso, né? Então, o humor pode subir ou descer, né? E a regulação emocional vai perceber isso. Isso está subindo, está subindo, está subindo. Peraí. Bora trazer aqui, né, por cento. Bora zerar. Está descendo, está descendo, está descendo. Opa, peraí. Bora zerar. Né? Então, regulação emocional é qualquer estratégia de enfrentamento. Essa estratégia ela pode ser problemática a priori, ela pode ser adaptativa. . Adaptação.
A adaptação aqui é definida como o quê? Como a implementação de estratégias de enfrentamento adaptativas que incrementam o reconhecimento, ó, e processamento de que reações úteis que estimulam, tanto a longo quanto a curto prazo, um funcionamento mais produtivo, definido por metas e propósitos valorizados pelo indivíduo. Certo? Então, regulação emocional é qualquer estratégia de enfrentamento adaptativa. O que é a estratégia de enfrentamento adaptativa para a regulação emocional? É qualquer estratégia de enfrentamento que incrementa o que? O reconhecimento da emoção, o processamento de reações úteis que vão estimular, tanto a curto quanto a longo prazo, um funcionamento mais produtivo da pessoa. Definido por quê? Por metas e propósitos valorizados pelo indivíduo. Ou seja, nesse conceito aqui de estratégia adaptativa, nós temos aqui metas e propósitos, que é o que Viktor Frankl chama de sentido da vida. Tá bom? A mesma coisa. Aqui a gente poderia fazer pegar as linguagens diferentes das teorias, né? E essas linguagens diferentes, elas convergem para um princípio psicológico, para um princípio da alma humana. Então, Viktor Frankl vai chamar de sentido da vida. Aqui eu estou usando uma conceitualização da terapia cognitiva comportamental. Está usando metas e propósitos. Se fosse o coach, ia usar propósito. Você tem que encontrar seu propósito de vida. Não é isso? Então, ok. Né? Então, a gente tem alguma coisa aqui que orienta. Né? E o que orienta? Um sentido, um significado. Valores. O Rolomei, no seu livrinho ali que eu estou olhando daqui, o significado de ansiedade, ele vai dizer justamente isso. Cara, como é que as pessoas conseguem lidar, enfrentar a ansiedade? Elas precisam visualizar ali que a resposta criativa dela, aqui tá nomeando como funcionamento mais produtivo, né? Então, e reações úteis, né? Então, a resposta criativa de uma pessoa, para essa pessoa conseguir superar a ansiedade, conseguir lidar com a ansiedade, então ela pode dar essa resposta criativa, sempre visualizando o que é suas potencialidades, né? Isso daqui, ó, metas e propósitos. Então a gente tem aqui todo um sincretismo, né, de teorias que convergem usando linguagens diferentes, termos diferentes, mas que apontam para o mesmo princípio psicológico. Então, o princípio psicológico, ele é meta-abordagem psicológica. Ele é meta, essas linguagens aqui diferentes, ele está acima. Nós temos um princípio psicológico. Então, existe algo que faz com que eu me adapte, que eu gere uma resposta adaptativa, criativa a qualquer desregulação emocional. Né? Então, o que é isso que faz você se adaptar? Você tem alguma coisa que faz você se adaptar? É por isso que em terapia é bacana a gente trabalhar assim, os propósitos, os objetivos que a pessoa tem. Né? Então é muito importante, cara, quais são os objetivos que você tem? Quais são os valores que você tem? Então hoje, se você sofre de alguma desregulação emocional, você percebe que sofre com alguma desregulação emocional, então é importante você fazer o quê? É importante você avaliar esses propósitos e esses significados que de repente podem orientar a tua vida. Então é muito importante. Se o indivíduo lida melhor por meio da resolução de problemas, sendo assertivo, adotando ativação comportamental, para buscar experiências mais gratificantes ou reavaliando a situação, suas emoções têm menor probabilidade de se exacerbar. Certo? Então, isso daqui eu acho que, eu não lembro se eu respondi na caixinha, mas acho que sim. Ou não lembro se eu comecei a responder e alguém chegou aqui para atender e eu não terminei de responder, nem postei. Mas falava lá de... eu sempre fujo. Eu sempre fujo. E eu acabo me enrolando mais.
né? Então, a caixinha foi nesse sentido. E é isso, né? A fuga e a esquiva são respostas desadaptativas às emoções. Então, a fuga e a esquiva não faz o quê? Não resolve, não traz resolução alguma. Só mantém aquilo que a pessoa está tentando evitar, sempre. Ah, eu tenho ansiedade social. Como é que eu lido com ansiedade social? Eu esquivo. Então, a esquiva só gera a manutenção da ansiedade social. E olha só que interessante, quanto mais a pessoa consegue lidar melhor, as suas emoções têm menor probabilidade de se exacerbarem. Isso daqui é muito doido, né? Quanto mais eu esquivo, quanto mais eu fujo, maior será a probabilidade das minhas emoções aumentarem e tomarem conta de mim. Quanto menos eu esquivo, quanto menos eu fujo, menor será a probabilidade das emoções se exacerbarem em mim. Isso que é o cômico da resposta emocional. Então, quanto mais eu fujo, quanto mais eu esquivo, mais aquela emoção toma conta de mim. Então, hoje, se você tem uma emoção que se repete muito, então percebe como é que você tem lidado com essa emoção. Então, como é que a pessoa pode lidar melhor? Ó, por meio da resolução de problemas, sendo assertivo, adotando aí uma ativação comportamental. Então, quando eu me sinto triste, em vez de eu me isolar, eu vou e consigo fazer uma coisa, me mantenho ali fazendo, sendo ativo na minha rotina, sempre buscando experiências mais gratificantes, seja reavaliando a situação. Então, aí, desta maneira, essa resposta adaptativa, essa lida melhor com as emoções, né, faz com que as emoções tenham menor probabilidade de tomarem conta. As estratégias adaptativas podem incluir exercício de relaxamento, distração temporária durante as crises, exercício físico, conectar emoções a valores maiores, substituir uma emoção por outra mais agradável ou apreciada, consciência atenta, né, que é o mindfulness, né, ou awareness, aceitação, atividades prazerosas, momentos íntimos compartilhados e outras estratégias que ajudem a processar, lidar, reduzir, tolerar ou aprender com emoções intensas. Em cada caso, as metas e os propósitos valorizados não são comprometidos, mas podem, em algumas situações, serem reafirmados, né? Então, as estratégias adaptativas podem incluir desde exercício de relaxamento. Por exemplo, né, lá no começo, eu disse o que acerca da adaptação, né? Vamos lá. Então, aqui, ó, a gente tem o que? O fenômeno da emoção. E a gente tem aqui, ó, inquieto, comportamento motor. E a gente tem uma sensação aqui, o ritmo cardíaco acelerado. Então, se na minha resposta de emocional, o meu comportamento motor e a minha sensação corporal, ela dá uma ativada, ela dá uma exacerbada, então, qual a estratégia que eu posso ter para poder regular a minha emoção? A estratégia que eu posso ter é um relaxamento. Olha só que legal. Beleza? Então, olha só como a gente começa a ser muito mais estratégico. Então, cara, eu já sei que eu fico muito agitado. Eu já sei que eu fico muito inquieto quando eu sinto uma emoção, né? Então, como é que eu posso regular essa emoção? Opa, eu já sei que eu fico extremamente agitado, extremamente inquieto, meu comportamento motor, ele começa a ficar muito mais ativo, ele começa a ficar muito mais acelerado. Então, o que que eu preciso fazer? Relaxar. Ah, Otto, mas como é que eu vou relaxar?
é intenção. Eu tenho que ter a intenção de relaxamento, técnicas de relaxamento na minha manga, prontas para quando eu ficar mais tempo, mais tenso, prontas para quando eu tiver e me perceber muito mais agitado. Então, que técnicas de relaxamento eu tenho na minha manga para sacar quando eu tiver essa resposta emocional que vai me dar uma agitação no meu comportamento motor? E aí o nosso exercício hoje, ele vai dizer justamente desse processo de identificação bem aqui. Mas já vai percebendo. Olha, se minha resposta de ansiedade está na avaliação que eu faço daquele trabalho ali, então que estratégias eu tenho para avaliar de uma maneira diferente? Eu consigo reavaliar a situação com outro olhar? Pronto, você já vai ter uma estratégia adaptativa para a tua resposta de ansiedade. Tá? Ah, é um sentimento em relação à vida, então como é que eu estou projetando a minha vida a partir dessa resposta de emoção aqui? Como se a vida, como se eu não fosse capaz de dar conta dessa vida? Então, peraí, olha só o sentimento que eu estou criando por conta dessa resposta de emoção. E aí você vai desenvolvendo respostas adaptativas, certo? Para a tua emoção, para a emoção que você está sentindo ali. Exercício de relacionamento, ou exercício de relaxamento, distração temporária. Então, durante uma crise, a gente pode focar em uma outra coisa. Exercício físico. Conectar emoções a valores maiores. Substituir uma emoção por outra mais agradável. O consciente ali tem uma consciência atenta, né, para aquilo que está acontecendo no presente. Eu aceito aquela emoção. Eu consigo me envolver em atividades prazerosas, em vez de eu me isolar, eu me envolvo em atividades prazerosas. Então, estou sentindo ali uma emoção muito grave, de repente, em vez de eu ficar calado, não compartilhar com ninguém, não posso compartilhar com outra pessoa. Mas é importante que essas estratégias ajudem a processar, a lidar, reduzir, tolerar ou aprender com essas emoções. Então, é muito importante. E aí a gente tem uma nota aqui sobre inteligência emocional, compreende 4 fatores: percepção, uso, compreensão e manejo das emoções. Então, o que é inteligência emocional e tal, não sei o que, parará, né? Então, a inteligência emocional, ela compreende 4 fatores: percepção das emoções, ou seja, eu percebo que eu estou começando a ficar com raiva. Eu percebo que eu estou começando a ficar ansioso. Eu percebo que eu estou começando a me sentir sozinho. Né? Ou eu percebo que eu estou sozinho. Eu percebo que eu estou triste. Percepção. Uso. Eu estou sentindo raiva. E o que eu faço com essa raiva que eu estou sentindo? Compreensão. Eu compreendo todo o movimento que me gera essa resposta emocional. Situação que engatilhou, né? O que eu sinto, o que eu penso, né? Como é que essa emoção está agindo dentro de mim, né? O que eu faço, o que eu deixo de fazer e o manejo, né? Então, como é que eu utilizo essa emoção? Qual a resposta que eu dou para essa emoção? Então, inteligência emocional é de percepção, uso, compreensão e manejo das emoções. Aí aqui a gente tem um esqueminha maroto, muito bacana, é que eu já estou quase encerrando. Aqui a gente tem um fluxo, né, das emoções, certo? E olha só como é bacana. Vou começar por aqui, ó. Emoções. Raiva, ansiedade, emoções relacionadas a temáticas sexuais, tristeza. A gente tem a atenção à emoção, ou seja, a gente sente alguma dessas emoções e aí a gente começa a dar uma atenção a ela. Ok. Nomeei a emoção. A gente tem 2 caminhos.
interpretações negativas ou validação da emoção. Esse caminho aqui a gente dificilmente segue, né? Então, bora lá para cá, né? Então, eu dei nome à emoção, raiva. Aí beleza, eu entendo que a raiva é uma emoção normal. Hoje eu estava atendendo uma jovem de 20 anos, né, que ficou com raiva ali de uma situação na família. Cara, eu fiquei com raiva e tal, não sei o quê. Poxa, a gente ia pro show de Natanzinho, e aí aconteceu lá, deu um negócio da família e tal, aí deu ruim o show de Natanzinho, logo eu, fã de Natanzinho, poxa, fiquei com raiva. Só que eu me senti culpado porque tava com raiva, né? É errado eu sentir raiva. Aí a gente vai falar, mas será que é errado mesmo? Sentir raiva nessa situação? Aí depois ela falou, tudo bem sentir raiva, né? Sim, nessa situação sim. Então, uma determinada emoção, né? É normal. Aí a gente vem para cá, o fluxograma. Então aí a gente consegue aceitar a emoção. Ok, tô com raiva. Beleza. Não vou guardar essa raiva, entende? Não vou suprimir essa emoção. Vou aceitar. Eu vou expressar, falar lá para a família, ó, galera, pô, fiquei injuriado. Porque isso daqui aconteceu. Pô, tava aqui na expectativa e tal, para lá. Eu experimento, né? Aquilo ali, o que está acontecendo com o meu corpo? Cara, o coração está mais acelerado, com assim, a respiração mais ofegante, quente, com vontade de matar alguém, dar uma porrada em alguém. Eu valido, porque experimento, e eu aprendo com aquilo ali. Então, a gente tem esse fluxograma quando a gente entende que a emoção sentida, ela é ok. Agora, quando a gente entende outra coisa, quando a gente tem uma interpretação negativa da emoção, o que acontece? Culpa, falta de consenso com os outros, uma visão simplista daquilo que está acontecendo, uma incompreensão, uma negação da emoção e depois uma racionalidade excessiva. Aí a gente tem alguns caminhos. A gente vai se esquivar emocionalmente, ou a gente vai dizer que a emoção é problemática. Então, se a gente esquiva, né, a gente pode ter algumas coisinhas, mas se a gente diz que a emoção é problemática, a gente esquiva para cá. Então, a gente tem um caminho aqui de esquiva. Pronto, vamos aqui para a esquiva. Esquiva emocional. Dissociação, aquilo que eu falei anteriormente. Eu posso ter um sintoma de compulsão. Eu posso ter um consumo, né, de bebida alcoólica, usar droga, né, ou qualquer substância que vai me gerar ali um entorpecimento. Cadê minha caneta? E aí a gente vem para... Cadê minha canetinha? A emoção é problemática. A emoção é problemática. Aí a gente tem perda do controle, fissura, né? Interrompimento. Se a gente chega nesse processo aqui, a mesma coisa. Perda de controle, fissura. A emoção é problemática, a gente vem para cá. Ruminação, né? Isso daqui com quem lida mal com ansiedade, isso daqui é uma praga, ruminação. A pessoa fica ruminando ali, ruminando direto, pensamentos, né? Culpa, ela fica ruminando. Vergonha, ela fica ruminando. Solidão, ela fica ruminando. Então, justamente porque tem uma interpretação negativa da emoção que ela está sentindo. Então, ela evita situações que incitem aquela emoção
a esquiva, né? E ela pode começar a culpar, culpabilizar os outros. Né? Então, a gente tem um fluxograma aqui bastante interessante desses esquemas emocionais e da problemática que é a gente ter uma desregulação emocional, a gente não validar a emoção, não entender que a resposta emocional ela é ok, tudo bem, né? Então, quando a gente aceita, aquela famosa frase, aceita que dói menos, isso é uma verdade, isso é um princípio psicológico muito sério, que muda a perspectiva como a gente lida com qualquer emoção. Só que durante a nossa vida, nós vamos aprendendo que sentir determinadas emoções é errado. A gente vai aprendendo que, pelo fato de eu sentir várias vezes uma mesma emoção, eu já não quero sentir aquela emoção novamente. Então, toda vez que eu sinto aquela emoção, eu tenho uma interpretação negativa. Eu sinto culpa porque eu não consigo me livrar da minha solidão. Eu fico frustrado porque eu não consigo me livrar da minha ansiedade. E aí entra nesse esquema emocional aqui de interpretação negativa. Então, esse esquema aqui, esse fluxograma aqui emocional, ele é maravilhoso, porque ele ilustra muito bem isso. Né? Então, se você está no esquema aqui de interpretação negativa e está dentro desse esquema todinho aqui, então, ao dar nome à tua emoção, então tenta cair para cá, ó. Tenta cair para cá, ó. Que é a estratégia de regulação emocional. E aí a gente tem a nossa atividade prática. E aqui eu estou encerrando, 9 horas, certinho. E aqui a gente tem a nossa atividade prática de hoje. Tá? Eu vou jogar um material lá em anexo, lá na comunidade, tá bom? Na plataforma da comunidade. Então, depois acessa lá, acessa esse material. Que é o quê? É o primeiro passo. Observação e descrição das emoções. Ponto. Então, é fundamental para a regulação emocional ter a consciência das próprias emoções e a habilidade de você descrever essas emoções e conseguir nomear essas emoções. Muitas pessoas com problema de regulação emocional tentam evitar essa experiência emocional, né? Ou seja, tentar evitar de ter a consciência daquilo que está sentindo. Né? Então, é muito comum. As pessoas que sofrem com desregulação, na hora que elas percebem que elas estão começando a sentir aquele negócio ali, elas começam a esquivar. Cara, eu vou evitar. Não, bora mudar de assunto, porque eu não quero falar sobre isso, porque eu quero evitar ter essa experiência emocional. Porque às vezes a experiência emocional gera tanta dor, sabe? É tão dolorida que ela já quer evitar, já quer. Cara, não quero nem triscar nesse assunto, porque esse negócio vai me gerar muita. Vai me gerar uma experiência emocional extremamente exigente, então eu não quero. Aí eles esquivam. Então, essas pessoas tendem a ter uma visão negativa das emoções e crenças equivocadas sobre essas emoções. Eu sou fraco, por exemplo, se eu sentir uma emoção. O exercício de observação e descrição das emoções neutraliza a tendência de evitá-las. Nesse sentido, é uma forma de exposição à experiência emocional. Então, essa atividade aqui eu vou compartilhar com vocês faz com que você comece a identificar, a descrever, e faz com que você não evite mais as emoções. Então, é uma forma de exposição àquilo que você está sentindo, né? E aquilo que, ao sentir, você esquiva, e ao esquivar, você acaba mantendo o negócio. Né? Laís está dizendo aqui que ouvir músicas ajudam bastante ela, né? Ficar num ambiente completamente silencioso. Certo? Deixa eu ver bem aqui, cadê a atividade? Para eu compartilhar aqui com vocês. Vamos lá. Pronto. Então, essa atividade aqui, esse material vai estar lá na plataforma, certo? Então, aqui é o quê? É um formuláriozinho aqui.
Então, formulário de observação e descrição das emoções. O que você vai fazer? Selecione uma reação emocional atual ou recente, né, e preencha o que puder desta folha. Né, se experimentou mais de uma emoção, preencha este formulário para cada uma emoção. Tá? Então, eu passei por uma situação essa semana que eu senti raiva e senti medo. Beleza. Para raiva e para o medo, você vai fazer, né, você vai preencher aqui esse formulário separadamente. Nome. Então, eu senti raiva. Você vai lá e vai botar raiva aqui. Pá, raiva. Intensidade. De 0 a 100, qual foi a intensidade dessa raiva que tu teve? Aí tu vai avaliar. Cara, foi, sei lá, 90%. Aí de 0 a 100, 90. Vai escrever 90. Evento desencadeador da minha emoção. O que é o evento desencadeador? Quem? Pode ser uma pessoa. O que? Pode ser uma situação. Quando? Né? O dia, a hora, onde, o lugar, certo? Então, o que desencadeou a emoção? Então, você pode preencher, né? Então, João, conversando sobre o Flamengo na quinta-feira de manhã no meu trabalho. Então, esse foi o evento desencadeador da minha emoção. Interpretações, crenças, pressuposições, avaliações da situação. Né? Então, João estava falando mal do Flamengo porque o Flamengo perdeu. Né? E aí eu me senti humilhado porque ele estava zombando de mim, né, na frente da galera. Então, né, eu achei que João estava me humilhando. Tá? Então, crença, avaliação da situação. Mudanças corporais e sensações. O que sinto em meu corpo? Então, quando eu estava ali, meu coração começou a ficar muito mais agitado, né? Parece que o meu sangue esquentou, né? Parece que o sangue foi subindo, assim, eu fui sentindo uma sensação desde os meus pés até a cabeça, né? Eu fiquei tenso e eu fiquei apertando as minhas mãos, né? E a minha cabeça começou a doer. Linguagem corporal, expressão facial, minha postura, meus gestos. Fechei a cara, né? Botei o peito para fora como se fosse partir para porrada e fiquei pressionando a mão, fechando as mãos como se fosse realmente dar uma porrada em João. De raiva, né? Impulsos de ação. O que sinto vontade de fazer? O que quero dizer? Vontade de fazer é socar a cara de João. Quero socar a cara de João. O que quero dizer? Quero dizer que ele é um otário, ele é um vacilão, que ele é um merda, que tá me humilhando desse jeito. O que eu disse ou fiz na situação? Não fiz nada. Apesar de tudo isso, eu fui me afastando do círculo em que todo mundo estava e não falei mais nada. Que efeitos posteriores a emoção tem sobre mim? Meu estado mental, outras emoções, comportamento, pensamento, memória, corpo. Eu fiquei pensando o resto do dia todinho nessa situação. Fiquei agitado. Senti mais raiva durante o dia. Mas me isolei e não falei com mais ninguém. Função da raiva, né? Qual é a função da emoção? Então, eu avalio a emoção. Essa raiva fez o quê? Fez com que eu, basicamente, me isolasse. Né? Me senti humilhado ali, envergonhado, e fez com que eu me isolasse. Ponto.
Ela teve alguma função positiva? Não teve nenhuma função positiva. Pelo contrário, fez com que eu me isolasse ali, eu ficasse na minha e não quisesse mais interagir com um grupo de amigos ali no serviço. Tá? Então, esse exercício aqui, ele é maravilhoso. É bem básico, mas é inicial. Para você começar a observar e descrever aquilo que sente. Evento desencadeador, interpretação, mudança corporal, sensação, linguagem corporal, impulsos de ação, né? O que você fez de fato, quais são os efeitos daquela emoção ali, né? E a função dela. É uma função positiva ou negativa? Né? Te aproximou dos teus objetivos ou te distanciou dos teus objetivos? Então, aí, toda vez que você tiver uma emoção, que você perceber que está tendo uma resposta de emoção, então, para a gente começar, né, o teu processo de regulação emocional, né, então, faça essa atividade. Inicial, né, vamos começar por essa observação e descrição do fenômeno das emoções. Então, a gente começa por aí. E aí você vai identificando, né, observando, certo? Para poder você conseguir ali dar respostas mais assertivas. Lembrando que a inteligência emocional diz da percepção, do uso, da compreensão e do manejo da emoção. Então, como é que a gente faz isso? Utilizando aqui, primeiramente, esse simples exercício, né, que às vezes não vai ser tão simples assim de ser preenchido, mas que é possível de ser preenchido. Né? Então, você vai nomear, você vai dar intensidade e você vai responder este questionário aqui para poder você observar, descrever o fenômeno da emoção que você está sentindo e perceber aí a função dela. Está sendo positiva, está sendo negativa para você, tá? Então, esse exercício aqui, ele é inicial, tá bom? Mas ele vai gerar uma compreensão, ele vai gerar uma conscientização maravilhosa para o teu movimento emocional, tá bom? E aí é um exercício inicial que vai te ajudar muito na tua regulação emocional. Beleza? Então, esse material ele vai estar lá na plataforma, vai estar como anexo lá na plataforma, você pode baixar, né? Esse PDF aí vai ser acesso, né? Vai ter acesso aí para você, tudinho direitinho, tá bom? Então, com isso, a gente falou um pouquinho aqui sobre regulação emocional. Claro que a gente poderia aprofundar mais, né? Mas a ideia é tentar entender o que é regulação emocional, o que é desregulação emocional, né? Começar a provocar atividades práticas para você aplicar aí, começar a aplicar a tua regulação emocional. Então, a gente vai começar como? Pelo básico, identificando, observando e nomeando as tuas emoções. Né? Fora os outros insights que você pode ter a partir das estratégias ali dos slides do material. Né? Então, tem agitação comportamental, agitação motora. Então, o que eu posso fazer? Relaxamento. Né? Então, aí você tem vários insights dentro do material que você pode dar para poder você começar a ter uma resposta de regulação emocional. Entendendo emoção como esse conjunto de processos e não só como, vamos dizer assim, um estado de humor, né? Estou triste e beleza, tristeza. O que eu faço para lidar com a tristeza, né? Então, a gente tem ali um conjunto de processos, que é desde, né, choro excessivo, é desde isolamento social, né, desde falta de autocuidado, é desde percepções acerca da vida, né? Então, a tristeza é esse conjunto de processos. Então, você tendo esse entendimento, você tendo essa consciência desse conjunto de processos, a partir do preenchimento dessa ficha aqui de observação e descrição das emoções, então você começa a ter mais consciência de todo o processo que envolve as tuas emoções. E, a partir daí, é o início para você desenvolver ali a tua regulação emocional. Tá bom? Então, pratica esse exercício toda vez que você tiver uma resposta emocional, arrocha nesse exercício, arrocha nessa atividade, né, que é um recurso aí que você pode ter para poder desenvolver a tua regulação emocional e conseguir lidar melhor com as tuas emoções. Certinho? 9:12. Falei um pouquinho mais de uma hora, mas deu certo. Alguma dúvida, alguma pergunta? Perguntica? Para quem está aqui,
Se sim, pergunta. Se não, vamos embora. Beleza, valeu, valeu, obrigado, obrigado, é nóis, né? Então, show de bola. Então, hoje a gente falou um pouquinho sobre regulação emocional. Na próxima, deixa eu ver aqui, próximo encontro, vou falar um pouquinho sobre habilidades sociais, tá bom? Então, para a gente continuar ali a nossa resposta de maturidade. O que é maturidade? Então, na próxima, eu vou falar sobre habilidades sociais. Então, espero vocês na próxima quinta-feira. Lembrando que vai estar disponível na nossa plataforma aí a reprise do encontro de hoje. Então, beijinhos, boa noite. Amanhã teremos, sexta-feira, teremos Clube do Livro. Eu vou ver se eu faço um resumão e encerro ali o Sêneca para a gente passar para outro livro, que eu já estou agoniado para passar para outro livro, tá bom? Então, beijinhos, tchau, tchau. E até a próxima quinta-feira. Deixa eu parar aqui. La gravaciones.